Boa noite, professor. Boa noite, Rodolfo. Boa noite. Já vamos começar, tá? Deixa só dar 2 minutinhos, 3 minutinhos que a gente começa. Tranquilo. Bom, vamos lá. Dando continuidade aí ao nosso programa, hoje a gente vai falar sobre escolher com sabedoria em reumatologia. E eu vou mostrar alguns casos clínicos, apenas para introduzir a discussão e ver o que a sociedade recomendou em relação àquela conduta. Tá? Vou compartilhar a tela com vocês. Muito bem. Vocês estão vendo a tela? Sim, escolher com sabedoria em reumatologia. Ok. Obrigado, Rodolfo. Então, vamos lá. Aqui é um caso clínico, né? Um paciente, 60 anos, procura atendimento com dor em joelho direito há uma semana, ao exame sinais de flogose, indicado artroscopia, né? Essa é uma conduta tomada ali pelo colega. Quem indica a artroscopia normalmente é o colega da ortopedia, né? Vou interromper para ouvir vocês um pouquinho, né? O que vocês acham? Pode ser uma artrite séptica, né? A gente tem ali as questões diagnósticas a serem colocadas, né? De uma artrite no joelho, onde tem os sinais de flogose. O Ramon já escreveu ali gota, né? A gente, medicina, tudo que a gente fala, a gente tem que justificar, Ramon. Por que você está achando que é gota? Essa é a apresentação típica de um paciente com gota? Pode estar pensando porque pode ser porque é monoarticular, também tem sinais também
aparentemente flogose, né? Porque fica quente o local, e o joelho é um local bastante acometido, né? Na artrite gotosa, vamos botar assim. Sim. Mas você está falando por ele? Por que ele não fala? Ah, ele acabou de escrever. Monoarticular. O joelho não é a articulação mais comumente acometida no paciente com gota, né? Ao contrário, é nos pés, né? O dedão do pé que é a articulação mais comprometida, né? Que mais, um número maior de vezes, o paciente refere dor. Mas é um diagnóstico diferencial, sem dúvida. Outro colega, outro aluno, escreveu artrite séptica, né? É outra possibilidade, teria que ter mais dados ali para a gente poder avançar nesse diagnóstico diferencial, né? A presença de febre, não apenas o sinal de flogose, né? A presença de febre, algumas vezes tem porta de entrada, né? E dentre as opções ali que eu tenho para investigar o doente, esquecendo um pouco, digamos assim, exames complementares, você vê que o colega logo indicou a artroscopia como uma opção, né? A gente deve fazer isso, não deve fazer isso? Que critério a gente utiliza para indicar esse procedimento? Na verdade, é um procedimento cirúrgico, né? Por vídeo, mas é um procedimento cirúrgico. A artroscopia pode ser feita tanto para avaliar o líquido ali, né? O líquido sinovial, e também para alívio, né? Pode ser usada tanto para questões diagnósticas quanto tratamento, né? Quanto questões terapêuticas também, né? Eu já fiz uma artroscopia de joelho, já passei por por esse, por esse processo aí com um colega da ortopedia, né? Por outro motivo, foi trauma, né? Foi trauma. Aí foi uma lesão de menisco, foi indicada a artroscopia. Mas vamos ver o que a sociedade coloca ali, né? Como conduta, né? Conduta, que é isso que a gente está discutindo, né? Que é um item comum, e o que a sociedade coloca. Vamos ver lá. Está lá. A conduta está adequada? Aí está ali, né? A gente já viu esse slide anteriormente, né? Tudo que a gente faz na disciplina ou em relação à campanha de Escolher com Sabedoria em Medicina, todos esses aspectos devem ser colocados. Isso aqui eu já mostrei para vocês também, como é que as sociedades resolvem, né? Elas resolvem essas questões, elas consultam, elas elaboram uma lista, essa lista é colocada para para os membros da sociedade, quer dizer, uma parcela significativa da sociedade olha o que foi colocado como importante, opina sobre isso, né? E a partir desse retorno é feita uma lista daquelas que são mais votadas, né? E aí se avança em relação à revisão da bibliografia para que haja recomendações e, ao final, lá, isso é levado, inclusive, para ciência dos pacientes, ciência de pacientes que possam estar envolvidos ali com aquelas patologias, né? E a diretoria da sociedade também concorda e publica no seu site. Quer dizer, então é uma coisa transparente, né? A Escolher com Sabedoria em Medicina são itens que foram, digamos assim, colocados como importantes, selecionados pelos especialistas, tem lá um fundamento em relação à conduta, né? Basicamente as evidências científicas, e isso é uma conduta transparente. Então, vejam lá, a Sociedade de Reumatologia Australiana, ela fala o seguinte: não faça artroscopia ou lavagem ou debridamento ou uma meniscectomia parcial para pacientes com osteoartrite sintomática do joelho ou que tenham degeneração meniscal. E colocam esse artigo a respeito de tratamento, conduta conservadora ou cirurgia, dizendo que não há diferença em relação ao resultado. E aqui, mais dados que a sociedade coloca, dizendo que existe evidência consistente para indicar
a artroscopia a lavagem artroscópica ou o debridamento para tratar pacientes com osteoartrite de joelho sintomática e ou meniscectomia parcial para pacientes com degeneração do menisco, com ou sem uma osteoartrite de base. E ela não é mais efetiva do que a cirurgia, ou terapias não cirúrgicas. Parece alta taxa de conversão de artroscopia de joelho para artroplastia total do joelho. Quer dizer, você faz a artroscopia e isso mais adiante se transforma na necessidade da artroplastia de joelho, que aumenta com a idade, então sugerindo que essa cirurgia artroscópica deve ser evitada em pessoas acima de 50 anos. Adicionalmente, a artroscopia é associada com riscos peri- e pós-operatórios e custo considerável. Vejam, então a sociedade ela não recomenda a artroscopia, exceto quando claramente indicada o risco de isso se transformar mais adiante numa artroplastia total de joelho e também custo e riscos peri- e pós-operatórios. Ok? Alguma dúvida? Tranquilo. Por aqui também não, professor. Tranquilo. Vamos para um segundo caso aqui. Vamos lá. Aqui as referências bibliográficas que embasaram aí esse processo decisório. Vejam, tudo tem que ter, a recomendação ela tem que ter um embasamento científico, e a sociedade divulga isso. Quer dizer, é importante, é relativo os especialistas da sociedade consideram que aquilo um item muito importante, é feita uma revisão do tema, né, pelos especialistas, existe a votação e isso é colocado ali como recomendação da sociedade. Aqui um outro caso clínico também. Paciente de 45 anos com queixas esporádicas de dor articular que melhora espontaneamente é atendido em seu consultório. Você pediria avaliação do ANA? ANA é anticorpo antinuclear. E aí? Eu volto o caso rapidinho lá, que eu risquei aqui e não vi. Oi? Poderia voltar o caso rapidinho lá? Agora? Tá aí. Veja bem, a gente, nós temos, vocês adiante vão escolher aí uma área de atuação, que pode ser clínica médica, pode ser uma especialidade cirúrgica, né? Eu estou falando aqui, por exemplo, a reumatologia, ortopedia, que tem cirurgia, né? Então, vocês podem se dedicar e vão se fazer isso, né? Se dedicar a uma determinada área de atuação. Nós não somos obrigados a saber tudo, impossível saber tudo, né? Mas algumas vezes, né, principalmente a quem faz medicina interna, né, clínica médica, vai atender esse modelo de doente, né, e vai decidir se pede exames complementares, quais exames devem pedir, para poder chegar a um diagnóstico ou não, né? Alguém sabe o que é um anticorpo antinuclear? Esse seria o FAM, professor? Isso, fator antinuclear. Seria o FAM. Que o FAM aí, no caso, não sei, acho que falta poucos elementos aí para você pedir o FAM. Até porque o FAM, ele é muito sensível, mas ele é pouco específico para
né, para as doenças reumatológicas. Pode estar presente em várias doenças reumatológicas. E às vezes a pessoa pode ter até fã e nem ter a doença. Mas, enfim, acho que não pediria aí, não. Entendi. Mais alguém quer opinar? Eu concordo com o Rodolfo, professor. Concorda com o Rodolfo? Muito bem. Eu também concordo, não pediria, não. Ok. Então, vamos ver o que a sociedade falou. Vamos lá. Vamos ver. Aqui, só para ilustrar, né? Só para ilustrar, para que a gente chegue lá na recomendação, quando eu peço um exame, né? Um teste diagnóstico, eu tenho que levar em consideração vários itens, né? Se esse teste é útil, se vai trazer benefício, o quanto ele é acurado, né? Aqui, quando a gente fala do teste, como acabou de ser comentado, a gente leva em consideração a sensibilidade e a especificidade, né? Como está calculado ali nessa tabelinha, né? E isso, o teste pode ter um valor preditivo positivo alto, um valor preditivo negativo alto também, ou baixo, né? Então, de acordo ali com essa tabela, é construído, e o resultado dos testes é construído quando um exame ele é muito sensível, pouco específico, muito sensível, ou então pouco sensível, porém muito específico, e levando em conta também como se calcula o valor preditivo de cada uma dessas opções. Aqui a gente tem o teste do anticorpo antinuclear, o fator antinuclear, o que pode ser encontrado nesse teste, né? São chamados padrões, né? Que podem ser encontrados. O padrão nucleolar, o padrão salpicado, o padrão do centrômero e também um padrão nucleolar, né? Então, o homogêneo, o salpicado, o centrômero e o nucleolar, quer dizer, são tipos distintos que podem ser encontrados quando se pesquisa o anticorpo antinuclear. Aqui está falando da significância do título do anticorpo antinuclear, e esse texto aqui fala que algumas vezes a gente encontra, mesmo em pessoas que não têm evidência de nenhuma doença reumatológica, um título baixo de anticorpo antinuclear. Então, se considera também, digamos assim, um cutoff, um valor a partir de determinado título é que a gente leva em consideração a possibilidade de ter presente alguma doença reumática, né? Aqui, doenças que poderiam, como se apresentam essas doenças, eu mostrei ali que o nosso paciente ele tem, digamos assim, poucos dados sugerindo doenças reumáticas, né? Aqui, como é que se leva em consideração para a gente pensar na possibilidade de lúpus eritematoso sistêmico, aqui falando a respeito dos padrões do anticorpo antinuclear, que eu comentei anteriormente, as definições de lúpus eritematoso sistêmico, os critérios que são utilizados para levar em consideração. Veja, o primeiro critério que tem lá é um título de fator antinuclear superior a 1 para 80. 1 para 80, né? Está colocado lá como primeira opção. Né? Isso são critérios que são utilizados, critérios para diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico, a definição, o lúpus provável, lúpus possível, doenças associadas com um anticorpo antinuclear positivo. Ó, vejam a quantidade, né, várias patologias que podem estar associadas, inclusive doença infecciosa com anticorpo antinuclear positivo. Aqui um outro texto falando também da relação do anticorpo antinuclear, o padrão encontrado com determinadas patologias, critérios para diagnóstico de artrite reumatoide, diagnóstico, né, o que se utiliza, a sorologia e qual é a recomendação da sociedade. Não peça anticorpo antinuclear sem sintomas ou sinais sugestivos de uma doença reumática. Então, não pedir. O paciente não tem dados sugestivos de doença reumática sistêmica, né, sinais e sintomas, não há por que pedir, conforme vocês comentaram. Aqui uma publicação que fala sobre isso, né? E aqui o arrazoado, que a sociedade coloca, que os anticorpos antinucleares são presentes em indivíduos saudáveis e o teste de anticorpo antinuclear
é somente útil em pacientes com sintomas ou sinais de doença reumática, que pode ajudar na sua confirmação ou exclusão de doença do tecido conjuntivo sistêmica. O teste tem um valor alto, um valor preditivo negativo alto para excluir doença do tecido conjuntivo como é a causa dos sintomas do paciente. Quer dizer, se ele está negativo, ele tem um valor preditivo negativo alto. Entretanto, um teste de anticorpo antinuclear positivo não tem um valor preditivo positivo alto para diagnosticar essas condições isoladamente, e mais testes são necessários para acuradamente diagnosticar e classificar essas condições. Então, naquele contexto ali que eu mostrei, não tem indicação da pesquisa, do título, né, da pesquisa, ou pedir o exame com anticorpo antinuclear. Entenderam como que a sociedade coloca? E voltando aqui, né, só para mostrar, depois dessas recomendações, está lá as evidências bibliográficas lá que corroboram o que a sociedade colocou. Alguma dúvida, alguma pergunta? Quer dizer, vocês raciocinaram corretamente em relação ao pedido do anticorpo antinuclear. Tem que ter uma clínica sugestiva, tem que ter a clínica e sinais da doença, né? Dados clínicos e sinais sugestivos de uma doença autoimune para que possa se pedir uma doença reumatológica autoimune para que possa se pedir um anticorpo antinuclear, UFA. Ok? Ok. Vamos lá para mais um caso. Aqui. Paciente de 55 anos atendido com dor lombar, lombalgia. Segundo episódio, restante, nada digno de nota. Você pediria exame de imagem? E aí? O que vocês acham? Vejam que dentro da campanha Escolher com Sabedoria e Medicina está ali listado, né, a evidência científica, a necessidade de fazer o teste, o procedimento ou a cirurgia, seja lá o que for, né? Se existe algum outro meio que eu possa fazer o diagnóstico com um custo menor, então se leva também em questão ali o custo do paciente, né? O custo do procedimento, do exame, da cirurgia, o risco imposto ao paciente, e também as preferências ali do paciente. Nesse caso que foi colocado, o que vocês acham? Pede exame de imagem ou não? E por quê? Acho que falta elementos ali, professor, ainda para fazer uma investigação radiológica nesse paciente aí, entendeu? Aí teria que colher mais informações ali para ver se é necessário pedir vamos dizer assim, um raio-x, seja o mais simples, entendeu? Eu penso assim, né? Acho que faltam alguns elementos ali, até para saber se for uma atividade que ele fez que causou a dor, não sei, um tombo, um trauma, uma coisa assim que possa, né? Ou fatores relacionados, familiares, que tenham outras sugestivas de algum acometimento nessa área que possa ser visualizado através de um exame radiológico. Mais alguém comentando? Não? Muito bem, vamos lá ver o que a sociedade colocou. Vamos ver aqui. Qual foi o raciocínio dos especialistas ali, né? Aqui é um artigo que fala sobre isso, né? Consequências iatrogênicas de um exame de ressonância inicial em dor lombar,
causando ali dor lombar significativa relacionada ao trabalho, né? Aguda e relacionada à atividade profissional. Então, consequências iatrogênicas. Aí o autor fala, aqui é o artigo que comenta sobre isso, né? E ele diz lá, olha a conclusão do trabalho. A ressonância nuclear magnética inicial sem indicação tem um forte efeito iatrogênico em dor lombar aguda, a despeito, né, do estado da radiculopatia encontrada. Gestores e pacientes, quer dizer, médicos e pacientes, devem ter cuidado quando uma ressonância, na interpretação, quando uma ressonância nuclear magnética é não indicada. Não traz benefício e desfechos ruins, né, ou desfechos piores, são prováveis. Aqui a recomendação da sociedade: não faça a imagem para dor lombar em pacientes sem a indicação de uma condição séria de base. Quer dizer, está mandando não fazer, não fazer. Aqui, muitos episódios, aqui, muitos não, a maioria dos episódios, 90%, não requer exame de imagem. A imagem pode identificar dados incidentais irrelevantes e aumentar o risco de exposição para desnecessárias e, algumas vezes, tratamento invasivo em adição ao aumento do custo. Quer dizer, eu posso encontrar uma anormalidade e aí ser colocado a possibilidade de tratamento invasivo. Ele está colocando aqui, inclusive, a cirurgia, né? Além do custo colocado como adicional. Para pacientes com dor lombar, né, e nenhuma sugestão ou nenhuma evidência de uma condição séria de base, não há diferença significante na dor ou no tempo, né, no desfecho ali da inatividade, né, entre a imagem imediata quando comparado com o cuidado usual sem imagem. Quer dizer, eu posso perfeitamente manusear esse doente, tratar esse doente, que a evolução dele, que o tempo de recuperação dele vai ser o mesmo, fazendo a imagem ou não fazendo a imagem. Aqui as referências bibliográficas. Então, interrompendo aqui, só para a gente voltar, existe evidência científica para você tratar o doente de maneira conservadora, sem a necessidade da imagem, se você não tem evidências ali de uma possibilidade de um problema mais sério que possa estar ocorrendo, né? Como foi comentado aí pelo Rodolfo anteriormente. Ok? Com subsídio, quer dizer, o doente pode virar para você: doutor, eu quero fazer a ressonância. Você pode explicar para ele que não há necessidade. Para isso, existe a campanha de escolher com sabedoria. Olha, a Sociedade de Reumatologia, eu sou reumatologista, eu sou clínico, mas a Sociedade de Reumatologia, nesses casos, não recomenda o exame de imagem. E ponto final, está explicado do ponto de vista científico e com dados a recomendação da sociedade. Se o senhor quiser ver com mais detalhe, entra no site que está escrito exatamente dessa forma como eu estou lhe falando. Ok? Que algumas vezes o paciente, ele, como é que se diz? Ele acaba forçando o médico, né, a pedir exames porque ele acha que tem que fazer, né? Vocês, mais adiante, vão fazer consultório. Eu fiz consultório na época da minha vida, depois parei de fazer, né? Intensivista normalmente não gosta de consultório, né? Eu parei de fazer. Mas eu tive doentes que eu atendia que ele queria fazer os exames, ele chegava com a lista de exames, queria que eu pedisse. E algumas vezes eu dizia para ele que não ia pedir. O doente procurava outro médico, né? Porque doente de convênio, ele escolhe médico ali de acordo com o que está no livrinho. Então, se ele não fica satisfeito com o seu tipo de atendimento, por exemplo, ele quer fazer uma ressonância, você diz que não precisa fazer. Ele vai procurar outro médico. Pode ser que ele procure outro médico. Ou então, construir uma relação de confiança com você, está acreditando no que você está falando, tem uma boa relação médico-paciente, para por ali, né? O que a campanha Escolher com Sabedoria nos diz é o seguinte: olha, eu estou fazendo isso, que é inclusive recomendação da Sociedade de Reumatologia. Não há necessidade de fazer exame de imagem, raio-x, tomografia, ressonância, não há necessidade
Isso está escrito, se o senhor quiser consultar, fique à vontade. Quer dizer, é um subsídio para o médico para justificar por que ele está tomando aquela atitude, por que ele está tomando aquela conduta. Quer dizer, ajuda o profissional ali na ponta da linha, o especialista, a resolver algumas questões que são comuns, que são relevantes ali dentro da especialidade. Esse é o objetivo também, ajudar. Né? Ajudar os especialistas, ajudar os pacientes também. E, eu posso ver no site? Por favor, entra no site e veja lá o que está escrito no site. É exatamente isso que eu estou lhe dizendo. Pronto, aí ele fica tranquilo e vê que não há necessidade de progredir ali ou insistir na realização de determinado exame. Entenderam o raciocínio? Pode ser que isso dê certo ou não, né? Principalmente para quem paga. A gente, no Brasil, vive polos opostos. Né? Tem a pessoa que paga o seguro-saúde, que são em torno aí de 45 milhões de pessoas que pagam todo ano, né? Um valor alto para ter direito a um seguro-saúde. Então, quando ele vai ao médico, mesmo que não esteja assim com maiores sintomas, ele quer fazer exame. Ele está pagando, então ele quer fazer exame. Você convencê-lo para não fazer, tem que ter bons argumentos. E no sistema público é exatamente ao contrário, né? Existe um gargalo na realização do exame. Então, a maior parte da população, se você tirar 215 milhões e tirar 45, né, milhões de pessoas, são 170 milhões de pessoas que só têm o SUS para resolver seus problemas de saúde. E, graças a Deus, existe o SUS. Né? Mas, quando você quer fazer uma ressonância pelo SUS, isso é sinônimo de tempo. Né? Você vai pedir daqui que o doente traga aquele exame para você, vai ser uma novela, né? Vai demorar muito para trazer. E, muitas vezes, precisa fazer o exame, e aí o raciocínio é o contrário. O sistema emperra para eu poder esclarecer o diagnóstico e tratar o doente. Mas estamos no Brasil, convivemos com as pessoas que estão sendo atendidas aí por um sistema ou pelo outro sistema. Na verdade, eles coexistem. Muito bem. Alguma dúvida? Podemos progredir? Sim, podemos. Vamos lá. Aqui um outro probleminha também. Paciente atendido com bursite, 50 anos, você indica punção com injeção de corticoide. Diz que o procedimento não pode ser feito por você por não dispor do ultrassom. A conduta está adequada? Quer dizer, eu estou indicando fazer o tratamento da bursite ali com a injeção de corticoide, mas digo para o doente que eu não tenho como fazer porque eu não disponho de ultrassom. E aí? Está certo ou não está certo? Está adequado ou não? Não, professor, sinceramente, eu também não faria essa injeção de corticoide, não, sabe? Mas Acho não que é não. isso que está perguntando. Eu sei, mas é por causa do uso do ultrassom, no caso. Isso. O que ele está perguntando é se deveria fazer ou não, se não dispõe do ultrassom. Se pode fazer sem ultrassom ou se faz com uso de ultrassom. A questão do corticoide está colocado como indicado. Eu acho que o mais adequado é usar o ultrassom. Eu teria que fazer com ultrassom, porque não faria as cegas, né? Muito bem. Fazer- Vamos ver o que a sociedade recomenda aqui. Vamos lá. Aqui é um artigo que fala sobre isso, né? Guiado, injeção de glicocorticoide guiado por imagem ou às cegas para bursite, né? Aqui a recomendação da sociedade. Não usar a injeção, né? Não fazer a injeção guiada por ultrassom no espaço subacromial não traz nenhum benefício adicional em comparação com a injeção guiada por referências anatômicas. Quer dizer,
as duas opções são semelhantes. Eu posso fazer guiado por ultrassom e posso fazer usando referências anatômicas. Ali, ó, atualmente não existe referências, né, evidência de alta qualidade para suportar a superioridade da injeção subacromial guiada por ultrassom comparada com a injeção guiada por referência anatômica sozinha. Baseado em evidência, em qualidade de evidência moderada, de 5 trabalhos, uma revisão da Cochrane, não mostrou qualquer vantagem em termos de dor, função e eventos adversos de uma injeção guiada por ultrassom ou por referência anatômica. Esses resultados são consistentes com o trabalho mais recente. Observando os dados obtidos atualmente e os custos, existe pouca justificação clínica para usar ultrassom para guiar injeções para dor em ombro, né? Vejam, ele está falando que não precisa, pode ser por referência anatômica, com evidência científica. Vamos ver aqui, ele vai mostrar. Aqui, ó, a sociedade mostra. Aqui. Está lá as referências para corroborar o que está sendo dito. Então, o que o colega falou, o que o médico falou para o paciente, não tem evidência científica. Ele poderia fazer de acordo com referência anatômica e fazer injeção de corticoide. Ele não precisa obrigatoriamente para fazer guiado por ultrassom. Isso aumenta custo e o resultado não é diferente. Ok? Vamos para mais um item aqui. Aqui, dor articular, restante nada digno de nota, trouxe anticorpo antinuclear negativo, né, o FAN negativo, e se você faz pesquisa de anticorpo anti-DNA dupla hélice, o que vocês acham? A gente já fez esse raciocínio anteriormente. Não solicito. O anticorpo anti-DNA, a conduta está adequada? Está aqui, ó. O que é o anticorpo anti-DNA dupla hélice, quando que a gente vai pedir, mais específico. Aqui é aquele artigo, né, que fala sobre isso, está lá, ó. Não peça a pesquisa de anticorpo anti-DNA dupla hélice em pacientes com anticorpo antinuclear negativo, a menos que a suspeição clínica de lúpus eritematoso sistêmico permaneça alta. Então, é para não pedir. Essa história aqui não tem nada que seja sugestivo de lúpus eritematoso sistêmico, uma suspeição alta. Então, a conduta é não pedir, né? Aqui, ó. Aqui, a recomendação da sociedade, somente depois de detectar um anticorpo antinuclear positivo em paciente com sintoma consistente com lúpus eritematoso sistêmico. Aí sim eu vou pedir um anticorpo anti-DNA dupla S, que ele é mais sensível e específico, ou mais específico para lúpus do que um anticorpo antinuclear. Está positivo, então é um avanço ali na pesquisa de mais alto anticorpos. Em pacientes que são anticorpo antinuclear negativo, esse tipo de anticorpo anti-DNA dupla E deve ser feito somente em situações clínicas onde a probabilidade de lúpus eritematoso é muito alta. Quer dizer, o doente tem muita clínica sugestiva D e tem um ano negativo, eu posso pedir. Onde é positivo, quando positivo, os títulos, né, de anticorpo anti-DNA dupla hélice é um teste útil para monitorar a atividade da doença, especialmente na nefrite lúpica. Eu posso pedir e monitorar o título também, que isso é importante na nefrite lúpica. Está aqui as referências bibliográficas. Muito bem. Vejam, a gente está passando, a cada semana, a gente está passando aí por algumas áreas de atuação, né?
E testes, e exames e procedimentos assim considerados comuns são colocados ali pela sociedade com a orientação do que fazer, do que não fazer, com as evidências científicas. Não foge, como é que se diz? A medicina não foge da evidência científica, ela tem que ter a evidência científica, né? Seja para fazer alguma coisa, seja para não fazer alguma coisa, né? O que a sociedade faz é selecionar aqueles tópicos que são mais importantes e colocar ali como opção, né? Como a recomendação da sociedade. Nós tivemos um caso recente, vou mostrar para vocês agora a importância da pesquisa do anticorpo antinuclear. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui para mostrar. Quer dizer, isso não é recomendação da sociedade, isso aqui é um caso real que há pouco tempo nós acompanhamos, né? Deixa eu só mostrar aqui, está no final aqui. Aonde está? Está aqui. Está aqui, então aqui. Ali, uma menina, esse caso é um caso real, né? É uma paciente de 30 anos admitida na UTI com quadro de hipotensão de hipoperfusão. A paciente com quadro de choque, né? Hipotensa com sinais de hipoperfusão. Enchimento capilar lentificado. Teve que ir para a prótese ventilatória, grave, né? Foi entubada, colocada em ventilação mecânica e ali na investigação, logo após a chegada, foi feito um ultrassom na beira do leito que mostrou derrame pericárdico significativo e sinais de restrição diastólica. Ela estava tamponada. Era um choque obstrutivo por causa de tamponamento pericárdico. A conduta nesses casos, né, é oferecer as medidas de suporte e abordar a causa. Abordar a causa, o derrame pericárdico, é fazer a pericardiocentese. Aí foi chamado um colega da cirurgia cardíaca, que estava presente ali no hospital, e foi feito a pericardiocentese, né? Ali foi iniciado nora para tratar a hipotensão, noradrenalina, um vasopressor, né, droga vasoativa, e feita a pericardiocentese com saída de líquido sanguinolento. Quer dizer, a partir desse momento, né, choque obstrutivo, derrame pericárdico, foi funcionado. Paralelamente a tudo que está sendo feito, começa a investigação de por que uma paciente jovem fez esse quadro de tamponamento cardíaco, né, e com líquido sanguinolento, né? Hemograma normal, função renal normal, no líquido, bacterioscopia e BAR negativo, cultura pendente. E aí veio um FAM positivo, as culturas foram negativas, e um FAM positivo para 1 para 640. Nesse contexto, foi chamado a colega da reumatologia para ver o caso, né? E discutir as possibilidades diagnósticas, né? Poderia ser tuberculose, poderia ser piopericárdio, né? A cultura estava pendente até então, mas a bacterioscopia foi negativa. Neoplasia, pouco provável ali, diante da faixa etária. Uremia foi afastada também, hipotiroidismo foi colhido os exames, né? Existe lá um diagnóstico diferencial a ser feito toda vez que a gente encontra uma paciente com derrame pericárdico. Mas esse título muito alto falava a favor de doença autoimune. Dentre as doenças autoimunes, a que pode evoluir com derrame pericárdico, pode ser osite, seria o lúpus eritematoso sistêmico. Foi pedido os outros autoanticorpos e se optou por iniciar tratamento com corticoterapia para paciente, né? Iniciado o corticoide, melhora hemodinâmica e respiratória, fez um novo eco com melhora da função, dreno com mínima drenagem, retirado, teve alta da UTI, né? Então, estou mostrando para vocês como que um título alto de anticorpo antinuclear, de fator nuclear, ajudou a esclarecer o diagnóstico de uma paciente que foi admitida com choque por causa de tamponamento pericárdico. Interessante, né? E legal, porque a doente teve uma evolução boa, né? Evoluiu com melhora clínica e está sendo acompanhada lá pela colega da reumatologia. Mas passou pelo CTI.
Muito bem. Alguma pergunta? Não, professor. Por Não? aqui também não, professor. Não? Tá certo. A gente está se aproximando aí do final da disciplina, né? Ainda tem mais aula. Mas vocês têm participado, a intenção é essa mesmo, que vocês participem. Tá? Então, se não tiver pergunta, até semana que vem. Um abraço para vocês. Um abraço. Podem Obrigado colocar. e boa noite aí. Um abraço. Boa noite. Boa noite, boa noite. Valeu, professor. Boa noite. Fica com Deus aí. Bom descanso. Boa noite, boa noite. Valeu, professor. Um abraço. Um Fica com abraço. Deus. Um Valeu. abraço.